a você, telespectador da TV Câmara, boa tarde. Nós estamos no ar com um clipe eletrônico, um debate sobre os assuntos da cidade. Você pode participar, 3396-4944, 3396-4944. Você vai falar com o Donizete Santos e vai deixar sua pergunta ao vereador Mário Covas Neto, do PSDB, a quem a gente tem o prazer de receber mais uma vez. Tudo bem, vereador? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite novamente. Eu fico muito feliz de poder aqui prestar um pouco de contas do mandato. E ainda mais agora na companhia do amigo Calvo, que você vai fazer a apresentação agora. O vereador Rubens Calvo, do PMDB, vereador que é presidente da Comissão de Saúde da Câmara. Tudo bem, vereador? Melhor agora. Estando aqui participando aqui com todos vocês, é um privilégio. Parabéns a essa TV Câmara que coloca os nossos eleitores, o povo de São Paulo, ao par do que está acontecendo aqui na Câmara Municipal. É democrático e o Covas é ao concurso, né? Para você que nos acompanha, você pode participar pelo 3396-4944. O vereador Rubens Calvo, do PMDB, é presidente da Comissão de Saúde aqui da Câmara Municipal. Tem alguma dificuldade, alguma questão relacionada à saúde pública, algum desejo, alguma reivindicação? Mande para nós pelo 3396-4944, pelo facebook.com/Câmara São Paulo, pelo twitter.com/Câmara São Paulo. Faça a sua pergunta ao vereador Rubens Calvo sobre saúde pública ou ao vereador Mário Covas Neto, presidente da Comissão do Idoso. Aliás, a gente contou aqui a ida do vereador Mário Covas Neto à cidade mineira de Juiz de Fora para uma integração entre câmaras municipais no sentido de se prover políticas públicas organizadas no âmbito dos legislativos municipais para os idosos. Então você também pode mandar a sua pergunta ao vereador Mário Covas Neto a respeito da questão do idoso. Participe pelas redes sociais, participe, enfim, mande a sua pergunta. Eventualmente, vereadores, surgem, quando a gente fala saúde, habitação, plano diretor, surgem também perguntas sobre assuntos como IPTU. E aí eu lembro muito da metáfora que o senhor usou aqui no programa, vereador. A estratégia de o bode na sala. Exatamente. Né? E sobre assuntos como revisão do plano diretor, assuntos ligados às faixas de ônibus, enfim, tema livre, assuntos abertos para que a gente promova uma discussão sobre temas do seu interesse, telespectador da TV Câmara. 2h11 agora em São Paulo, aqui nos estúdios da TV Câmara, 28 graus. Vejam só, 28 graus, pelo menos essa é a temperatura aqui no estúdio. Vamos começar, vereador, comentando essa faixa de ônibus na Avenida Sumaré. Os jornais como o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo agora, início da faixa de ônibus na Sumaré tem improvisos, diz o Estadão na página A17. Faixa para carros ficou estreita e motofaixa ainda não foi apagada. Mesmo assim, a restrição foi respeitada. Eu queria a opinião de vocês sobre esses 264 quilômetros de ruas e avenidas com faixas exclusivas para ônibus. Vereador. Bom, há que diferenciar faixa exclusiva e faixa preferencial, né? A faixa exclusiva é aquelas que só ônibus circulam. A preferencial, os ônibus circulam em determinado horário. Em que pese achar que, enfim, o transporte coletivo se sobrepõe ao individual e, portanto, os corredores de ônibus são uma medida benéfica para a cidade, na medida em que os ônibus possam circular com maior velocidade e, portanto, a massa trabalhadora, enfim, o coletivo se sobrepõe ao individual. Eu acho que o plano do governo de implantação dos corredores ou das faixas exclusivas, ele está, hoje já, em 10 meses de mandato, muito adiante do que se previa para o mandato inteiro, né? Há que se comemorar o fato disso acontecer e, portanto, cada vez mais essa intenção de privilegiar o coletivo é uma coisa que está determinante no governo, mas, por outro lado, há que se compreender também uma certa pressa em implantação e em decorrência disso, criando alguns senões, né? Então, você vê hoje corredores de ônibus já com essa coisa da exclusividade ou da preferencial
com um número de ônibus abaixo do que me parece que seria razoável. Então você vê um grande congestionamento de carros e uma linha ou uma faixa de ônibus vazia. Exemplo clássico é 23 de maio, por onde o senhor passa sempre. Exatamente, é um exemplo mesmo. E isso acaba criando uma certa, um descompasso entre os proprietários, enfim, os que estão de carro e aqueles que estão de transporte coletivo. Acho que deveria ter um pouco depois dessa implantação inicial muito rápida e muito forte, muito intensa na cidade, deveria ter um planejamento um pouquinho melhor. Acho que no caso exatamente da Sumaré, que tem uma faixa lateral onde só circulam motos e que a intenção é acabar com aquela faixa, aquilo você tem não sei exatamente, 1,5 metro, 2 metros, não sei exatamente quanto, mas que ao cair você vai redimensionar todas as faixas e que, portanto, talvez fosse o caso de você implantar as duas coisas simultaneamente e não fazer a do ônibus para depois fazer a da moto e aí você ter problemas como o que você citou agora, das faixas estarem muito estreitas. Eu acho que um planejamento um pouco mais suave poderia acarretar em melhores resultados. Legal. Vereador Rubens Calvo, eu queria, para colocar o senhor nessa conversa, pedir que o senhor fizesse uma avaliação sobre, nada contra, hein? Nada contra, mas o papel dos motoqueiros e motociclistas, dos motoboys na cidade de São Paulo. O que é que se pode fazer para a segurança deles e para a segurança nossa também, nós motoristas de carros? Como é que essa relação entre motociclista e um condutor de veículo, condutor de ônibus, pode ser mais harmônica na visão do senhor? Nós já temos perguntas aqui, daqui a pouco vamos fazê-las. Bom, primeiro, corredores próprios para os motociclistas. Claro, o motociclista, ele, por ser um veículo estreito que passa entre faixas, ele não precisa estar nos grandes corredores, eles podem estar em caminhos alternativos, desafogando e diminuindo o risco deles mesmos nessas grandes avenidas, porque o motorista, ao trocar de faixa, acaba tendo os pontos cegos e é o maior índice de acidente, e infelizmente a primeira coisa que um acidente de moto produz é um traumatismo crânioencefálico, que é um quadro muito grave. E agora, as faixas exclusivas para a moto, isso já o outro governo adotou. Mas acredito que nós deveríamos estar repensando corredores alternativos aonde poderiam circular os motociclistas, porque ele não ficaria aí refém desse trânsito lento que está na cidade de São Paulo, batendo recordes dia a dia. Chegamos a índices de mais de 500 quilômetros de congestionamento em véspera de feriado. E não fica muito além disso nas primeiras horas da manhã. Claro que o prefeito Haddad quer investir muito no transporte coletivo. São Paulo sempre foi relegada ao último plano, principalmente investimento de metrô. Está muito longe das grandes capitais do mundo. Então, São Paulo não cresceu no transporte subterrâneo como cresceram as outras capitais mundiais. E São Paulo é uma capital mundial também, infelizmente. Em detrimento, inclusive, essas faixas de ônibus, aquele que é totalmente dependente do seu automóvel. Por exemplo, eu, porque eu tenho que vir aqui para a Câmara, da Câmara a gente tem que ir para reuniões e nem sempre existem linhas de ônibus suficientes que atendem o nosso trajeto. E como médico, às vezes tem que sair para atender um paciente e assim por diante. E como eu, existem milhares e milhares de paulistanos que pagam o seu IPVA, pagam as taxas de combustível, pagam o IPTU e ficam à margem de um projeto que se aumenta em 40% a velocidade média do ônibus, que eu acredito, o Mário Covas tem muita razão. Isso deveria ser feito nos horários de pico. E fora dos horários de pico, então, essas faixas exclusivas poderiam se tornar faixas reversíveis, como você estava explicando,
o modo de escoar melhor o trânsito, porque hoje não tem horário para aquele dependente do uso do automóvel. Ele fica preso no trânsito, quer seja de manhã, à tarde ou até à noite. E aí a gente está pensando no quê? Esse horário de pico, vamos considerar o horário do rodízio, das 7 às 10, das 17 às 20, ou um pouquinho mais extenso? É o que nós estamos falando, acredito, é o horário de rodízio, porque já estudo, o próprio Mário Covas tem um projeto. Eu estou com um projeto nesse sentido. A realidade é o seguinte, as pessoas hoje, para saírem de casa, de carro, elas precisam saber qual é o dia do rodízio dela, qual é o horário de rodízio, para que não tenha um problema, porque ela pode rodar naquele dia desde que seja fora do horário não previsto. Só que nas faixas preferenciais de ônibus, o que ocorre é um horário alternativo, é um horário que serve à SP Trans, definido por ela, que nada tem a ver com rodízio. E eu acho que poderia muito bem, em virtude do que falei inicialmente, em corredores, eventualmente estão com um menor fluxo de veículos de ônibus, que se pudesse, nestes momentos, fora do horário de rodízio, pudesse compartilhar com os automóveis. Essa é uma ideia que a gente está lançando. Eu sei que a cidade necessita de maior mobilidade, mas acho que essa coisa tem que ser feita paulatinamente. Você tem a possibilidade... Gradualmente, né? Gradualmente. Você tem ideias como pedágio urbano, como restrição total de veículos no centro expandido, como rodízio o dia inteiro ou a cada 48 horas. Você tem várias alternativas de tentar modificar a questão da mobilidade ou a falta de mobilidade da cidade. Eu acho que isso tudo são medidas que vão sendo feitas na medida em que medidas menos impactantes possam ser feitas prioritariamente. Eu acho que, no caso dos ônibus, o que aconteceu com essa grande quantidade de vias preferenciais acabou criando uma certa confusão. Eu acho que a gente poderia ir... O senhor vai apresentar um projeto nesse sentido, vereador? Sim. Um projeto que preveja o direito de que carros particulares usem as faixas de ônibus em horários alternados que não sejam horários de pico? Sim, desde que a faixa de ônibus seja a faixa preferencial e não exclusiva. Sim. A exclusiva será só ônibus sempre, mas a preferencial de que ela respeite o mesmo horário do rodízio. Embora o senhor tenha explicado, vereador, no início do programa, a 23 de maio ela tem uma faixa exclusiva ou preferencial para ônibus? Eu acredito que seja preferencial também, porque todas as preferenciais têm uma placa indicativa acima com o horário que a restrição se impõe. Eu não sei exatamente, mas me acredito que na 23 de maio também seja preferencial. Precisa ser aprimorado, isso não tem cabimento. Porque quem lucra com isso também são os donos das companhias de ônibus, porque fora do pico, reduz também o número de ônibus, já que aumentou a velocidade desses ônibus. Então, ele com menos ônibus, ele vai estar sempre cheio, e não é isso que nós queremos. Nós queremos um transporte à disposição do povo quando precisa. Essa é a primeira questão. Precisa ser aprimorado, precisa ser visto o lado daquele que é dependente do seu próprio automóvel, já que o sistema de transporte público não atende todas as necessidades para todas as regiões da nossa cidade, que é grandiosa. E a terceira questão, eu estou querendo aqui também ver se conversa com o governo, apresento um projeto, porque não tem sentido fazer faixa exclusiva de ônibus em ruas estreitas. Não tem sentido. Só tem sentido você fazer com vias com mais de 3 pistas. Com 2 pistas não dá, porque fica uma preferencialmente para automóvel, congestionando todo. Vou dar um exemplo muito tácito aqui. Nós temos lá todo o escoamento da Zona Norte, principalmente se passa pela Ponte do Limão. Então ali forma um funil muito grande. Isso represa todo o trânsito para trás. Uma das vias, que é uma rua chamada Dom Amaral Mouzinho, que tem pouco mais do que 150 metros, é uma rua extremamente estreita, não tem mais do que 10 metros de largura, e fizeram uma faixa preferencial do ônibus, onde aquilo represa muito mais os automóveis para trás, inclusive na Engenheiro Caetano Alves. Sim. E é confuso, porque o motorista tem que passar de um lado para outro, complica muito mais. Antigamente começava um trânsito brutal a partir das 6h30 da manhã. Hoje eu fui comprar pão, era 20 para as 6, que eu fui esperar a padaria abrir.
e peguei trânsito. Quer dizer, o povo paulistano cada vez tem dormido menos para sair mais cedo de casa, para chegar em tempo no seu trabalho. Então, não estou entendendo. Eu acho que a gente tem que ter acasos e acasos. E para isso que o governo tem que ter técnicos. Embora não seja ali da região do senhor, vereador. Agora, estou com um projeto interessante. Diga, meu caro. É criar a carona solidária. Para que os motoristas se comunicassem, isso é sob responsabilidade do governo, tem site para isso e tem organização para isso, para que aqueles que trabalhem e morem na mesma região e se locomovam para a mesma região possam ter um encontro, só que o governo tem que dar algum incentivo, quer seja no IPVA, quer seja no IPTU, aonde couber. Porque assim, um automóvel, em vez de estar com um motorista, poderia estar com 4 motoristas também ali, fazer um rodízio entre eles, é saudável, é menos combustível e é uma coisa solidária e reduz o número de veículos. E a falta de estacionamento é outra coisa que viabiliza muito e prejudica o nosso trânsito. Porque uma voltinha a mais que você dá num quarteirão, em momento de pico, para achar uma vaga para estacionar, você complica mais o trânsito, você polui mais e você gasta mais combustível. Vamos lá, temos aqui muitas perguntas. Eu só queria, vereador, complementando isso que o senhor disse, o senhor citou o engenheiro Caetano Álvares, ali no bairro do Limão. Um belíssimo exemplo de se represar o trânsito da engenheiro Caetano Álvares é a rua Mariquinha Viana, no acesso à Água Fria. Verdade, também, né? Ali também é muito estreito. Ali é muito estreito. A Mariquinha Viana, que era uma rua que não tinha congestionamentos, hoje é palco de congestionamentos homéricos ali naquela região, embora eu não seja da região, vereador. Queria deixar isso claro para vocês. Vamos lá. Ana Maria da Vila Mariana. Muitas perguntas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perguntas para vocês, vereadores. Vamos começar. Aliás, a gente vai falar daqui a pouco que o metrô e a CPTM também vão aderir ao bilhete único mensal. A decisão foi algo consensualmente buscado pelo prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e pelo governador do estado, Geraldo Alckmin, a 4 mãos, as duas equipes trabalhando no sentido de se prover esse benefício. O governo do estado vai integrar a rede metroferroviária ao bilhete único mensal proposto pelo prefeito de São Paulo. É isso que a gente quer. Governador e prefeito trabalhando juntos no mesmo sentido, em todas as áreas de assistência necessária da nossa cidade, coisa que a gente não via há muito tempo. Ótimo, tá aqui, ó, o Haddad do PT, Alckmin do PSDB, PT e PSDB unidos para o bem do povo paulistano. É isso que a gente quer. Ana Maria da Vila Mariana, por que vocês, vereadores, não passam um dia como passageiros no transporte público para que vocês possam avaliar um pouco melhor essa situação aqui? O povo é submetido. Vereador Mário Covas Neto, como responder a Ana Maria do bairro da Vila Mariana? Eu respondo da seguinte forma, eu não necessariamente preciso passar um dia inteiro no transporte público para saber como ele é deficitário. Eu não sou usuário de transporte público, não sou, eu tenho meu carro próprio, etc., me locomovo com o meu carro, mas conheço, não sou um usuário diário, mas eu conheço bem como é que funciona. E o quanto ele ainda falta para melhorar, para dar uma boa condição. Não é à toa que o metrô é tão usado. Porque o metrô ele dá boa condição o lugar é limpo, o veículo funciona bem, com horários estabelecidos, ele pouco atrasa. Então, as pessoas procuram mais, por isso a demanda está tão grande no metrô. No caso dos ônibus, eu quero dizer para a senhora que quando era mais jovem, e aí sim era um usuário de ônibus diário, posso te afiançar que o serviço de transporte público era bem pior. Nós já tivemos uma evolução, mas precisa melhorar muito. Agora, o melhorar muito é especialmente você ter alternativas de transporte público, de tal forma que a pessoa possa escolher se quer andar de metrô, de ônibus, de trem, se ele quer usar parte do roteiro por um desses mecanismos ou outros. A verdade é você ter uma integração grande entre todos os órgãos interessados, todas as partes de transportes interessados, de tal forma que as pessoas tenham mais alternativas e possam usufruir de um transporte de qualidade. Vamos lá. Vereador Rubens Calvo, a Maria Antônia da Silva, do bairro do Jaçanã, cantado e decantado nos versos de Adoniran Barbosa, né? Decantado é pouco poético, vereador. A faixa de ônibus, ok.
Mas cadê os ônibus? Eles sumiram, está faltando transporte público na cidade de São Paulo. João Carlos de Santana, da Zona Norte também, vereador. Por que não se faz um planejamento para se evitar esse caos no trânsito em toda a cidade? É impressionante, João Carlos, o número de paulistanos que nas audiências públicas de revisão do plano diretor citam a mobilidade como um dos principais problemas da cidade. Diga, vereador, como responder? Exatamente, é o que eu estava dizendo agora há pouco. Você tem, por exemplo, 23 de maio, você tem o trânsito fechado e aquela faixa ali um tanto que ociosa e diminui o fluxo de ônibus porque não está em horário de pico. Isso só serve para ajudar o dono das companhias ou os presidentes das cooperativas. Nós já tivemos estudos que o governo subsidiava o transporte público por quilômetro rodado, por passageiros. O passageiro, então, o que eles faziam? Eles reduziam a frota, de modo que cada ônibus transportasse mais gente apinhadas. Eu sou da época que a gente andava pendurado para fora, que eu fiz o meu cursinho, estudei assim. Na boa época, onde o homem ainda levantava para ceder o assento para uma mulher, principalmente uma mulher gestante, uma senhora. Hoje a gente já não vê nada disso. E não faz muito tempo, porque eu não sou tão velho assim. As minhas filhas, elas pelejam muito com o atual transporte. É difícil, a gente sabe, apesar de não usarmos mais. Mas isso só tem ajudado os donos de grandes companhias aí. Porque, claro, quilômetro rodado, os ônibus eram colocados, então, à torta e direita nas ruas, andavam vazios e a prefeitura pagando por passageiro. Então, a gente tem que ter um cálculo mais justo, nós temos que ter algo que serve melhor à população sem penalizar uma outra camada que não pode usar o ônibus, aquele não quer. O ônibus não faz o itinerário dele, ele tem outros compromissos, é um profissional autônomo que tem que estar aqui, lá e acolá. Como é que ele vai fazer para poder render o seu dia? Então é complicado, né? E estão fazendo uma guerra, aqueles que não têm automóvel com aqueles que têm automóvel, aqueles que... Não é assim, não é povo contra povo, é o governo assumir para si. Então começa um projeto hoje de aumentar a velocidade média do transporte coletivo sobre rodas e que tem que ser aprimorado, essa que é a realidade. E nós aqui temos que participar dos estudos todos para colaborarmos com o governo e debates como esses aí, ouvindo a população. Olha, é interessante o que o senhor está falando, eu já falei com o vereador Mário Covas Neto, o vereador Rubens Calvo. Uma das primeiras iniciativas de corredores de ônibus na cidade de São Paulo foi do seu pai quando ele era prefeito, vereador. O corredor formado pela Santo Amaro, São Gabriel e 9 de Julho, lá no início dos anos 80. 30 anos atrás. 30 anos, né? 30 anos se foram. E eu lembro, vereador, que as primeiras reações, eu era adolescente, eu lembro que as primeiras reações foram reações muito duras à ideia. Inclusive, emissoras de rádio de São Paulo que fizeram um trabalho batizando aquele corredor de atropelódromo. O senhor lembra disso? Lembro perfeitamente. Lembro perfeitamente. E realmente a primeira reação foi muito negativa. Com o passar do tempo? Com o passar do tempo, isso foi sendo aceito, tanto que hoje no Brasil inteiro está se implementando essas faixas exclusivas, e eu acho que está certo mesmo. A questão não é discutir se ela deve acontecer ou não. A questão é saber se ela está sendo bem feita, no prazo certo, se tem ônibus suficiente para justificar isso. Se não tem, a gente deveria ou colocar mais ônibus, tendo em vista se há uma demanda de passageiros para isso, ou você compartilhar com os carros. Não faz muito sentido você ter uma faixa exclusiva ou preferencial vazia, quando a cidade tem um grande problema de congestionamento. Eu até queria lembrar que aqui pertinho, no final da Brigadeiro Luiz Antônio, acontece esse fato também. Você reduz a uma única faixa, de ônibus e uma faixa para carros, o que acaba fazendo um congestionamento onde não tinha. Na porta da Câmara. Quase na porta da Câmara, essa via arterial à esquerda, que leva para a Praça da Sé, a faixa de ônibus, ó a imagem. Olha lá, vereador. Olha só, os carros todos enfrentando lentidão no sentido da Praça da Sé. Vamos, para você que está nos assistindo e que não passa habitualmente por essa região. O canteiro central, ele divide, a faixa mais à esquerda leva à Praça da Sé
e onde estão virando esses carros. Essa faixa leva à Praça da Sé e a faixa mais à direita, também parada, mas com a faixa para ônibus. Na faixa da direita, da via à direita, essa faixa leva à rua Asdrúbal do Nascimento, a descida da 23 de maio, no sentido bairro. Portanto, veja só o que acontece. A gente viu aí que não temos nenhum ônibus, até agora a gente ficou 30 segundos, 1 minuto quase no ar, nenhum ônibus passou em nenhuma dessas duas faixas, nem na faixa mais à esquerda em direção à Praça da Sé, nem na via colocada à direita. E aí, vereador? Então, eu queria até abordar um outro aspecto aqui. É bom que a imagem está passando e fica mais fácil das pessoas compreenderem. Você vê que tem uma faixa exclusiva do lado esquerdo aqui de ônibus, mas o trânsito está fluindo razoavelmente bem a essa hora. Quando o trânsito para, as pessoas que têm que entrar, fazer essa conversão à esquerda e entrar nessa faixa, elas acabam não tendo outro lugar para entrar, senão exatamente onde é a faixa de ônibus. E acabam sendo multadas. E acabam sendo multadas. Aliás, eu queria até dizer uma coisa aqui, um dado que me impressiona bastante. E aí eu vou ligar com o negócio da inspeção veicular. A inspeção veicular foi tão propagada que ia acabar, né? E ela não acabou, que acabou ocasionando uma certa confusão nas pessoas, de tal forma que muitos não fazem mais a sua inspeção. E acabam levando uma multa, e olha, a multa é de R$550. Né? Ao contrário que a inspeção é de R$50. Hoje a gente noticiou agora há pouco no Jornal da Câmara, vereador, que são quase 300 mil veículos que não fizeram a inspeção veicular até agora e que estão com os licenciamentos suspensos. Então, agora veja só uma coisa. O ano passado, a Prefeitura de São Paulo arrecadou só em multas R$800 milhões. Este ano, até o momento, ele já arrecadou esse valor. Ou seja, nós já temos a possibilidade esse ano arrecadar ainda mais que 800 milhões. E certamente é ocasionado por dois motivos. O primeiro, as multas decorrentes de invasão das faixas preferenciais e a outra de não se fazer a inspeção veicular. E você viu, o tempo que nós ficamos, deu muito mais de 30 segundos, o número de automóveis parados, não passou um ônibus, porque agora não é horário de pico. Então tem que ser melhor estudado. E a gente agora tem a imagem de novo, vereador, ó. Olha lá, tá tudo parado. Continua parado e nenhum ônibus passando. Agora que vem um ônibus aí, vereador, ó. Um ônibus na faixa da esquerda. É um absurdo com todo o respeito que eu tenho pelo próximo, mas e esses tantos outros aí, paulistanos também, irmãos nossos aí que estão parados ali, e muitos deles muito aflitos com seus horários. Tem que ter critério. O governo tem que ser para todos, claro, melhorou 40% e tá chovendo, hein, vereador? Começou a chuva e parece que agora. Olha lá, algumas pessoas já com o guarda-chuva aberto, tal, carros já tentando a conversão ali à esquerda, olha lá, o motorista daquele Corolla prata tentando entrar na faixa da direita da via mais à esquerda. Repara como esse motorista represa um pouco o trânsito na região. Olha o motorista do táxi, parece ser uma Meriva ou uma Ideia, esse carro. Olha a peripécia que ele está fazendo ali. Eu não vejo outra alternativa, a não ser o Haddad decretar mais um dia de rodízio, e isso vai penalizar muito mais o paulistano, dependendo do automóvel, infelizmente. Porque do jeito que está muito ruim. Não ser em horários alternados, pode ser o dia inteiro. De qualquer forma, você tem várias... Uma outra opção também que se coloca é você proibir o estacionamento na rua no centro da cidade. Completamente. Você não pode parar mais na rua. Porque aí você teria mais uma faixa para circular. Imagina o valor que vai o estacionamento. Bom, aí, meu amigo, esse é o... esse é o lado ruim pública. Exato. Sim. E às vezes ao tentar a solução de um problema, você cria um outro problema. Mas do jeito que estão fazendo indiscriminadamente faixas para ônibus, em tudo quanto é rua, já não tem mais lugar para estacionar mesmo. É verdade. Veja, aqui temos 6 faixas. Eu estou dizendo que lá na Dom Amaral Mozinho, na saída da Ponte do Limão, é uma rua que tem 10 metros de largura. Quer dizer, sequer os moradores ali conseguem sair e entrar de automóvel nas suas casas. Agora, vereador, olha só a imagem. O Xavier, nosso chefe de operações aqui da TV Câmara, estava comentando com a gente. Ali no canteiro central, aquele negócio azul é um sofá, é isso mesmo? Colocaram um sofá, ou seja, é uma sala VIP, vereador, aquilo ali, ó. Ali onde está passando um Honda Fit, ó.
Um Honda Fit, ó um sofá ali. Um sofá azul, aliás, um azul de gosto duvidoso, hein? Tem, vereador? Eu acho que deve ser para o fiscal da CT verificar se estão passando ônibus e tal, se tem alguém... Ou então para fazer multa de carros. Você tem uma ideia? São 6 mil multas por dia que se faz na cidade de São Paulo. Talvez seja um lugar para ele ficar bem acomodado e poder fazer a multa com sem rasuras. Se a pessoa que jogou esse sofá na rua, que se descartou do sofá, se ela tivesse ideia do tamanho do transtorno que se causa para a remoção de um sofá, aqui na rua ainda é um transtorno, entre aspas, menor. Mas quando se lança um sofá, um colchão num córrego, é uma operação muito curiosa. Nós temos muitas perguntas aqui a vocês. Um sofá azul ali, aqui bem pertinho da Câmara, né? O Ricardo Silva da Vila Mariana. Por que o IPTU foi votado, aspas, na calada da noite? Vereador Mário Covas Neto. Na minha opinião, porque se não fosse assim, não seria aprovado. Alguma observação, na realidade, não foi na calada da noite. Né? Na realidade, foi antecipado um dia a votação, foi colocado em pé, tanto que foi derrubado na Justiça. Mas, claro está, por qual foi a estratégia do governo de não manter a pauta para quarta-feira? Para que não tivessem as manifestações contrárias ao aumento do IPTU. Isso é óbvio, é óbvio. Então, está muito claro que era justamente para poder ser aprovado o IPTU, que foi antecipado e sem dar condições de se ter mais um pouco de discussão. E toda a discussão no projeto é muito saudável, é salutar. Quer seja governo de A, B, C ou D, aqui é um parlamento. Quer seja se tenha governista, base governista ou oposição. Toda a discussão é saudável, porque acaba burilando um pouco mais, contribuindo para um projeto. Eu sou favorável às discussões, mas... É para isso mesmo. O vereador tá certo, Covas aí. O vereador Mário Covas Neto usou uma metáfora. O senhor quer reproduzê-la mais uma vez, vereador? Do bode? O governo colocou um bode na sala. A sala é bem apertadinha. Ele colocou um bode na sala, o bode fez tanta sujeira que quando tiraram o bode da sala, a sala pareceu até maior. É mais ou menos esse projeto do IPTU. No começo eles... Justamente, e deram oportunidade para os governistas fazerem emendas ao orçamento, ao IPTU, colocando a questão do aposentado, aumentando lá os descontos até 5 aposentados que recebam até 5 salários mínimos. Isso é um grande ganho social para a cidade de São Paulo. Colocando também algumas áreas onde houve redução do IPTU. E assim por diante. Então, nós tivemos alguns ganhos também sociais, em termos de distribuição de renda. Claro está, tem uma camada da população, 20%, eu estimo, que serão mais penalizadas quanto ao aumento do IPTU, mas para favorecer outras regiões que há muitos anos ficaram abandonadas. Nós sabemos que as subprefeituras dos últimos governos, de 2005 para cá, ficaram ao léu e na mão de coronel. Essa é que é a realidade. E as políticas sociais ficaram todas desmanteladas. Nós temos 160 mil crianças fora de creches. Um número assustador, né? Se falava em 90 mil no início dessa gestão. 160 mil crianças esperando uma vaga numa creche municipal. E em situação de risco. Nas periferias, sendo cuidado por outras crianças ou abandonadas aí no meio de favelas, aí, correndo todos os riscos que tem hoje em dia, que a gente sabe aí, de desencaminhamento aí das crianças e outras perversões mais que se fazem com crianças. Isso não tem futuro. Um país que trata mal as suas crianças não tem futuro. Nós precisamos temos 10 mil leitos deficientes. São Paulo necessita de 10 mil leitos para poder desafogar os corredores dos pronto-socorros de hospitais. Nós não temos vagas, nem se mensura a dificuldade de internação. E UTI, então? E não existe UTI na cidade de São Paulo. Tudo isso precisa de investimento, precisa de dinheiro. E de onde vamos Aliás, vereador, só para a gente puxar aqui um assunto do André Silva, do bairro da Moca. Ontem aqui no Jornal da Câmara, André, a gente mostrou uma reportagem de uma missão de vereadores que está em Israel e que conheceu o Serviço de Socorristas de Israel. O Serviço de Socorristas de Israel é notabilizado pelo trabalho que envolve tecnologia de ponta
e também a participação de voluntários. Aí o André faz a seguinte pergunta: como é que vocês avaliam a viagem, a convite da Federação Israelita do Estado de São Paulo, de organismos ligados a esse órgão? Como é que vocês avaliam a viagem de colegas de vocês, vereadores? Qual é o benefício para a cidade com essa viagem a Israel? Bom, o benefício a gente vai ver na volta. Mas eu acho que um país tão importante quanto Israel e que se construiu, que reconstruiu a sua história em tão pouco tempo, com tecnologias super avançadas, eu acho que certamente essa comitiva trará uma série de ideias inovadoras para ser utilizada na cidade de São Paulo. Eu não acho que a viagem de intercâmbio, uma viagem de conhecimento, e nesse caso, primeiro, não tem custo nenhum para o erário público, porque todos estão convidados pelo governo israelense. Segundo, há uma extensa programação, pelo que eu soube, de atividades não é turismo. Eles foram recebidos, por exemplo, vereador, pelo prefeito de Jerusalém. Nós mostramos isso aqui no Jornal da Câmara. Eles conheceram o Museu do Holocausto, conheceram a diversidade religiosa ali da região, tiveram na Universidade Pública na Universidade Hebraica de Jerusalém, numa palestra com professores universitários, discutindo políticas públicas. A gente não pode ficar isolado do mundo. Eu acho que a gente ter esta oportunidade, eu acho que ela é muito bem-vinda. Acho até que poderia ter outras oportunidades assim. Lembrando sempre, isso não tem nenhum custo adicional para o poder público nem para a Câmara Municipal. E, veja, as pessoas que foram lá, a comitiva, são de vereadores extremamente atuantes aqui na Câmara Municipal. Todos eles são muito atuantes e que, portanto, eu tenho certeza que trarão boas ideias para ser aplicadas aqui. Eu não vejo nenhum mal que eles estejam lá. O que eventualmente pode soar estranho para as pessoas é que no momento em que se discute a questão de problema de ISS, o problema de fiscais, etc. e tal, mas que é o que está ocorrendo à margem da Câmara Municipal, porque o Ministério Público está fazendo isso, a Corregedoria da Prefeitura também está tratando do assunto e, portanto, cabe pouco aos vereadores nesse momento alguma atuação nesse sentido. De resto, a casa continua funcionando. Nós estamos aqui debatendo, tivemos hoje reunião tanto da Comissão do Idoso como teve da Comissão de Saúde também. A casa não deixou de participar e de continuar tendo a sua vida. Infelizmente, há reações negativas em relação a isso. Eu até compreendo a frustração, ou eventualmente a revolta da pessoa, mas... André Silva da Moca. Mas entenda, André, de uma forma positiva. Pense que isso pode ser benéfico para a cidade. Não pense que isso é um turismo de ocasião. Até porque, em janeiro nós temos recesso e quem quiser fazer turismo pode fazer perfeitamente nessa época. Sim. Eu vejo com bons olhos, o mundo está se globalizando cada vez mais. Então, aqui São Paulo é uma cidade cosmopolita e quanto mais aqueles que têm a responsabilidade de conduzir essa cidade ou legislar buscando mais justiça social e corrigir conjunturalmente problemas até que refletem no próprio país, de outras esferas governamentais, somos nós, os vereadores. Eu vejo como saudável essa integração entre outras capitais, outros países, principalmente de primeiro mundo, porque nós precisamos trazer novas ideias aqui para a cidade de São Paulo, porque, claro, no desenvolvimento delas, elas passaram períodos como nós aqui estamos passando hoje, e lá encontraram um caminho. Nós estamos em busca deste caminho. Eu particularmente fui convidado. Eu não quis ir por razões familiares e tudo mais, porque não vejo mal. Estaria lá, estaria a serviço da cidade de São Paulo, sem custo nenhum para o erário público, essa que é a realidade. E seria saudável se, de repente, outras capitais da envergadura da cidade de São Paulo, Tóquio, New York, Nova York, por que não Los Angeles e por que não Paris, por que não Berlim e assim por diante, pudessem estar convidando os vereadores para essa troca. E aqui na América do Sul também. Na América do Sul também, claro. Com certeza, claro. Que tem Santiago, problemas, por exemplo. Que tem problemas similares também. Claro, por que não? Bom, vamos lá. A gente vai falar mais um pouquinho de IPTU, mas antes disso, a Maria Aparecida, do bairro do Itaim Bibi,
Pergunta o seguinte, afinal de contas, vereadores, temos controlar ou não temos? Quem temos que procurar? Devemos ou não devemos fazer a inspeção veicular em nossos carros? Vereador Mário Covas Neto. Pois é isso que está acontecendo, uma grande confusão. Ninguém sabe se existe controlar, se não existe, se é obrigatório, se deixou de ser, se o dinheiro que, se for aprovado, se paga, não paga, se retorna. Enfim, o que acontece é o seguinte, a Prefeitura criou uma grande confusão nessa área. Ela fez uma mudança que não foi a mudança prometida na campanha, que era acabar com a inspeção, ou acabar com a taxa da inspeção. O que, na verdade, ela fez foi acabar, ou tentar acabar com a inspeção, não com a taxa. Então, a pessoa, ainda o projeto que a Prefeitura aprovou aqui na Câmara, prevê que, mas isso só vale para o ano que vem. As mudanças só vão acontecer a partir do ano que vem. Este ano, está valendo a controlar, sim. As pessoas têm que fazer a inspeção, sim. A única diferença é que aquele que for aprovado pode requerer à Prefeitura o reembolso da taxa. Mas tem que fazer a inspeção, sim. A partir do ano que vem, terão algumas mudanças. Primeiro, aparentemente sai a controlar, não sei se sai, mas aparentemente era esse projeto, sai a controlar para entrar várias empresas menores espalhadas pela cidade. E carros, a partir só do terceiro ano que são obrigados a fazer, terceiro ano de fabricação que são obrigados a fazer, e farão a cada 2 anos. E só a partir de 10 anos de uso é que terão a obrigatoriedade de fazer anualmente. Esse que ficou combinado até agora. Mas isso só vale para o ano que vem. Para este ano está valendo a regra do ano passado, ou seja, todos têm que fazer a inspeção e na controlar, sim. Vereador, algo além, só para a gente finalizar, nós temos mais 1 minuto de programa, algo além em relação ao IPTU? Eu queria falar de IPTU, é que eu não tive oportunidade na época que se falou nesse assunto. É o seguinte, há 2 coisas que se propaga muito, que o aumento do IPTU visa corrigir uma distorção e que bairros mais ricos vão pagar mais que bairros mais pobres. Mas isso é uma verdade, mas é uma meia-verdade, porque na verdade dentro do bairro você tem imóveis grandes e pequenos. Tem aqueles que vão ser taxados com maior, quer dizer, imóvel pequeno vai ter um aumento tão grande quanto o imóvel grande. Então, essa distribuição, ela não se dá por bairros, sim, ela se dá por imóveis. Então, está errado essa coisa. Segundo, esse aumento do IPTU vai ocasionar inflação porque vai se passar os produtos dos imóveis comerciais. Além do que, os inquilinos acabam sendo prejudicados porque eles pagam IPTU. Eu acho o seguinte, o prefeito Fernando Haddad poderia muito bem abrir mão desse recurso de aumento do IPTU, tendo em vista 3 fatores. O primeiro, de que o IPTU da cidade de São Paulo é o mais alto do Brasil, das capitais. Segundo, de que houve uma renegociação com o governo federal, que já foi aprovado na Câmara e está para ser aprovado no Senado, que vai reduzir a dívida da cidade em 22 bilhões de reais. De 54 para 30, né? Isso, para 54 para 32. Isso. 22 bilhões de reais. Terceiro, se confirmada essa fraude do ISS e tal, são mais, no mínimo, 500 milhões que vão entrar para a Prefeitura. Ou seja, a Prefeitura já terá renda extra e poderá abrir mão perfeitamente desse IPTU a mais, que, diga-se de passagem, só renderá aos cofres públicos 1 bilhão e 200. Ou seja, é muito desgaste para pouca receita. Tá. Vereador Mário Covas Neto, vereador Rubens Calvo, queria agradecê-lo pela presença aqui conosco. Temos que ir para a sessão plenário. Propagar 30 segundos para o senhor. Tréplica, lá debate político. 30 segundos, vereador. Tem muita razão aqui o Mário Covas, mas é o seguinte, dia 27 agora de novembro nós vamos ter uma audiência pública. Quarta-feira da semana que vem. Isso, onde virá o Ministério Público e mais uma OS que parece que não aplicou 32 milhões para se produzir o programa de saúde da família, principalmente na Zona Norte de São Paulo. E no dia 2 de dezembro, das 9 da manhã às 14 horas, nós temos outra audiência pública para discutirmos a falta de medicamentos
aí na rede básica de saúde. Então eu estou chamando a população, aproveitando esse momento, para que venha aqui conosco discutir os problemas da cidade de São Paulo. Legal, obrigado ao vereador Rubens Calvo do PMDB, muito obrigado, vereador, obrigado por ter estado conosco aqui nesse programa, no Clipe Eletrônico, ao vereador Mário Covas Neto também, vereador Rubens Calvo do PMDB, que é presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de São Paulo, vereador Mário Covas Neto do PSDB, que é presidente da Comissão do Idoso aqui da Câmara Municipal de São Paulo, obrigado a Ana Maria Silva do Centro, ao Marcos Luiz Santana, a Maria Aparecida do Itaim Bibi, ao André Silva da Moca, ao Ricardo Silva da Vila Mariana, ao João Carlos de Santana, a Maria Antônia do bairro do Jaçanã, a Ana Maria da Vila Mariana, enfim, muito obrigado a você que esteve conosco, a nossa produção, Marcos Campos, ao Donizete Santos também, muito obrigado a eles e a todo o pessoal da TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui, a partir de agora você fica com a sessão plenária e às 6h30 o Marcelo Miura comanda a segunda edição do Jornal da Câmara.